Vamos ver aqui o 458, parágrafo 2º, incisos. Aqui. Para os efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salário as seguintes utilidades fornecidas pelo empregador: vestuários e equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação do serviço, parcela fornecida para o trabalho e não pelo trabalho realizado. Educação em estabelecimento de ensino próprio de terceiro, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Inclui aí aquele transporte fornecido nas horas itinerárias. Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Seguros de vida e de acidentes pessoais. Previdência privada. E aí, o inciso 8 que eu falei para você. O valor correspondente ao Vale Cultura. Está aqui. Na inclusão recente pela Lei 12.761 de 2012. A inclusão do Vale Cultura no rol de parcelas que não possuem natureza salarial. Tá? Então, vou voltar aqui para o nosso slide. Tudo bem? Beleza. Vamos seguir aqui. Terceiro critério. Então, nós temos o primeiro critério, que é da habitualidade do fornecimento. O segundo critério, que é do caráter contraprestativo. E um terceiro critério, que seria o seguinte. Esse é bem controvertido, é uma tese defendida pelo ministro Maurício Gondim Delgado. A onerosidade unilateral da utilidade, ou seja, o empregador fornece a parcela, mas não há qualquer participação econômica do empregado. Então, aquela alimentação que eu falei para você. O empregador vai lá e fornece aquele almoço. A empresa não está escrita no PAT, ele fornece o almoço. O empregador vai ter que, na hora que ele vai pesar o almoço ou pedir o prato, ele vai ter que pagar. Se ele pagar, ele participa economicamente, não é salário. Então, o que nós temos? O empregador fornece, e o empregador fornece, e o empregador participa economicamente daquela parcela. Não é salário. O empregador fornece, mas não há participação econômica do empregado. Fornece com habitualidade, né, e tudo quanto é prestativo, mas não há participação econômica do empregado. Então, o empregador fornece e o empregado não participa economicamente naquela parcela. Não é salário. O empregador fornece com habitualidade, não vou afastar na primeira hipótese, então o empregador fornece com habitualidade e o empregado não participa economicamente na viabilização daquela parcela. Salário. Ficou claro? Então, os três requisitos devem estar previstos de maneira cumulativa. Habitualidade do fornecimento, caráter contraprestativo da parcela e não participação econômica do empregado, digamos assim. Aí eu coloquei para você no slide. A onerosidade unilateral da utilidade e corresponde à ideia de que o fornecimento da utilidade não pode contar com a participação econômica do empregado. A crítica é a possibilidade de coação ou simulação. O empregador fornece, obriga o empregado a participar economicamente para afastar a natureza salarial. Tá? Seria uma crítica a esse terceiro critério. Normalmente, a doutrina fala no primeiro e segundo critério. Isso é uníssono. O primeiro e segundo critério são uníssonos. A habitualidade no fornecimento, ou seja, sua reiteração, caráter contraprestativo, mas o terceiro critério realmente ele é bastante controvertido na doutrina e na jurisprudência. Tá? E os efeitos? A caracterização de uma utilidade fornecida pelo empregador ou empregado tem como efeito a repercussão do respectivo valor sobre outras verbas contratuais trabalhistas. Efeito expansionista circular do salário. Tá? Então, eu coloquei aí. A
caracterização de uma utilidade fornecida pelo empregador ao empregado tem como efeito a repercussão do respectivo valor sobre outras verbas contratuais trabalhistas, efeito expansionista circular dos salários. Como é que eu vou aferir o valor daquela utilidade? Porque nós temos critérios para a fixação desse valor, dessa utilidade. Eu não posso fornecer ao meu empregado tudo com base em utilidade. Eu tenho um mínimo, tá? E um máximo a obedecer. Para ser mais preciso, eu tenho o máximo que eu tenho que obedecer. Eu tenho uma porcentagem máxima. Eu não posso fornecer, por exemplo, 100% de utilidade. Alimentação, habitação, vestuário. E a pecúnia, Rodolfo? Não tem. Não posso. Tá? A gente vai ver agora esses critérios. Vou colocar no slide para a gente. São atribuídos pela ordem jurídica trabalhista critérios objetivos à fixação de valores das utilidades de natureza salarial fornecidas ao empregado. Primeiro critério. O montante salarial pago utilidade não poderá superar 70% do salário, caso o empregado perceba o mínimo legal. Então, nós temos de 100% do salário, a minha utilidade não pode superar 70%, caso o critério seja o salário mínimo legal. Então, nós temos. Posso fornecer utilidades? Posso. Até quanto? 70%. Isso com base em quê? No critério do salário mínimo. Está lá no artigo 82 da CLT. 82, parágrafo único. Aí eu coloquei para você. Volta para o slide para mim. O empregado deve receber em pecúnia ao menos 30% do salário. Ou seja, 100% até 70% eu posso receber em utilidade, caso eu receba o salário mínimo legal. Tudo bem? Seguindo. Segundo critério. Para o empregado que recebe salário mínimo, o valor atribuído a cada utilidade fornecida não pode ultrapassar o percentual legal de referência fixado a este salário mínimo. E aí, essas percentagens sempre caem em prova. Elas estão no 458, parágrafo 3º. A habitação e alimentação, fornecidas como salário, utilidade, deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual. Volta aqui para mim numa coisa. O que eu estou dizendo? Nós temos 100%, 70%. Dentro disso, eu respeito isso. Só que tem um detalhe, uma dica. No que tange ao trabalhador rural, inverto as percentagens. O rurícola, a lei 5889/73, faz a inversão. É 20% de alimentação e 25% de alimentação e 20% de habitação. Tá? A gente inverte os valores. Volta para o slide para mim. Terceiro critério. Para o empregado que recebe salário superior ao mínimo legal, o valor atribuído a cada utilidade deve ser o real, respeitados os percentuais normativos aplicáveis ao correspondente salário contratual. Ou seja, eu respeito. No que tange ao empregado que receba acima do salário mínimo, o valor de cada utilidade deve ser o valor real. Mas eu respeito aquelas percentagens que eu expliquei anteriormente. Tá? E segundo a doutrina, eu também respeito o limite máximo de 70% para fornecimento de utilidade. Eu não posso oferecer 90% de utilidade e só 10% em pecúnia do salário contratual do meu obreiro, ainda que ele perceba valor acima do salário mínimo. Tá bem? Tranquilo? Com isso, a gente fecha essa nossa aula. Tá? Espero que tenha sido bastante proveitosa. Nós comentamos vários temas, envolvendo salário e remuneração. Deixar o meu e-mail para você. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer um contato, não há problema nenhum. Rodolfo.
bac@gmail.com. Tem o meu site, que eu coloco dicas de concurso público. Não há nenhuma pecúnia envolvida no que tange ao acesso, então você não vai pagar nada. Como o povão fala, é de grátis. Espero que tenha ajudado bastante você. Tá? E tudo de bom. Cuide-se bem. Obrigado.